Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suelen, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento das caixas d'água ou reservatórios para residências e também para prédios públicos e comerciais, ok? E para nós dimensionarmos, digamos assim, nós vamos utilizar o critério do consumo diário, que é um dos critérios que é trazido pela NBR 5626, que é a NBR de água fria, né, de instalações de água fria e água quente. E esse critério, ele traz alguns valores tabelados, ok? E esse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui agora são conteúdos que eu trabalho com os meus alunos. E ele é todo embasado dentro da norma da NBR 5626 e também em vários autores e livros. Um dos livros que eu uso bastante é o livro do Hélio Creder, tá? Tem instalações hidrossanitárias, tem roteiros de cálculo bem interessantes, ok? Então, é uma pesquisa bem aprofundada que eu fiz para fazer um roteiro de cálculo bem prático e simples, ok? Então, eu vou ensinar você como que faz o dimensionamento da caixa d'água ou reservatório das casas e também de alguns prédios públicos e comerciais, ok? Como eu falei, esses prédios públicos e comerciais têm alguns valores tabelados. As casas residenciais também têm alguns valores tabelados, porém, eu vou trazer para vocês aqui esses valores e para isso a gente vai para a tela do meu computador, ok? Então vamos lá. Temos aqui então a primeira tabela, que é a tabela de taxa de ocupação para prédios públicos e comerciais. No primeiro, nós temos bancos, que considera-se uma taxa de ocupação de uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Escritórios, em geral, uma pessoa por 6 metros quadrados de área. Pavimentos térreos, e isso se encaixa todas as lojas, todo o comércio, em geral, que fica no pavimento térreo e que não está especificado nesta tabela nem na tabela número 2. Considera-se uma pessoa por 2,5 metros quadrados de área. Loja, pavimentos superiores, uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Museus e bibliotecas, uma pessoa por 5,5 metros quadrados de área. Sala de hotéis, uma pessoa também por 5,5 metros quadrados de área. Restaurante é uma pessoa por 1,4 metros quadrados de área. Salas de operação de hospital, 8 pessoas no máximo. Teatro, cinemas e auditórios, uma cadeira para cada 0,7 metros quadrados de área. Na tabela número 2, nós temos ali alguns consumos para a parte residencial, né? Em que nós temos apartamentos que variam o consumo de 200 a 400 litros dia por pessoa. Residências que variam de 120 a 400 litros dia por pessoa. Alojamentos provisórios de obras, 80 litros dia por pessoa, e apartamento zelador de 600 a 1.000 litros por apartamento. E alguns edifícios públicos, aqui no caso edifícios de escritório, que varia de 50 a 80 litros dia por ocupante efetivo. Escolas, internatos, 150 litros dia por pessoa. Escola externatos, 50 litros dia por aluno. E escola semi-internato, 100 litros dia por aluno. Hospitais e casas de saúde são 250 litros por leito, né, 250 litros dia por leito. Hotéis com cozinha e lavanderia varia de 250 a 350 litros dia por hóspede. Hotéis sem cozinha e sem lavanderia, 120 litros dia por hóspede. Lavanderias, 30 litros dia por quilo de roupa seca. Quartéis, 150 litros dia por pessoa. Cavalariças, 100 litros dia por cavalo. Restaurantes similares, 25 litros dia por refeição. Mercados, 5 litros dia por metro quadrado. Postos de serviço, 100 litros dia por automóveis ou 150 litros dia por caminhão. Rega de jardins, 1,5 litro por metro quadrado, né? 1,5 litros dia por metro quadrado. Cinemas e teatros, igrejas e templos, 2 litros dia por lugar. Ambulatórios, 25 litros dia por pessoa. E creches, 50 litros dia por pessoa. Para nossa primeira atividade, então, nós temos ali
determinar a capacidade do reservatório da residência de 4 quartos e mais um quarto na dependência da empregada, considerar a residência de médio porte e reserva para 2 dias e por pessoa 150 litros dia. Então, aqui nós temos 4 quartos, vezes 2 pessoas, são 8 pessoas, vezes 150 litros, nós temos 1.200 litros dia. No quarto da empregada, como é uma pessoa só, então nós temos uma pessoa que vai utilizar 150 litros, que é igual a 150 litros. Somando 150 mais 1.200, nós temos um total de 1.350 litros dia. Esse 1.350 litros é apenas para 24 horas de uso. Como ele pediu uma reserva para 2 dias, nós multiplicamos por 2 e vai gerar um volume de 2.700 litros dia, ok? Eu posso fazer esse cálculo muito mais rápido, tá? Utilizando o programa que eu fiz pelo Excel, tá? E é dessa forma que eu calculo e eu dimensiono as instalações hidrossanitárias que eu tenho para projetar e para dimensionar. Então, aqui eu tenho a tabela de edificações residenciais, são 4 quartos sociais, no caso do exercício, e um quarto individual, que é o quarto da empregada. A nossa casa é uma casa térrea, não é casa popular ou rural, nem apartamento, então ali ficou os 1.350. Como eu quero para 2 dias, eu venho aqui, ó, reserva casas térreas, 2 dias. 2 dias vai dar 2.700 litros, ok? E aqui eu tenho reserva de 1 a 3 dias para casas populares ou rural, e aqui reserva de 1 a 3 dias para apartamentos, tá? E aqui ficou para as casas térreas, ok? Bom, nesse segundo exercício, nós temos que determinar a capacidade dos reservatórios superior e inferior de uma edificação que abriga um cinema de 200 metros quadrados, um restaurante que serve 500 refeições por dia, 900 metros quadrados de loja, que é metade do térreo, considerando 70 litros dia de consumo, e um supermercado de 30 metros quadrados. Prever 12.000 litros de reserva técnica de incêndio e considerar reserva para apenas 24 horas, ou seja, um dia. Bom, nós vimos que no cinema, na tabela 1, é um lugar a cada 0,7 metros quadrados de área. Então, 200 divididos por 0,7, nós vamos ter um valor de 285,7 lugares. Nós vamos arredondar para 286. E na segunda tabela, nós vimos que esse tipo de edificação, ele utiliza 2 litros de água por dia, por lugar. Então, 286 lugares vezes 2 litros, nós temos 572 litros dia para o cinema. No restaurante, ele serve 500 refeições por dia. E na tabela 2, nós vimos que é 25 litros, ele utiliza 25 litros de água por dia para cada refeição. Então, 500 vezes 25, nós temos 12.500 litros dia. Para as lojas, a loja era 900 metros quadrados de loja. Na tabela 1, nós vimos que, como ela é uma loja térrea, é uma pessoa a cada 2,5 metros quadrados de área. Então, 900 divididos por 2,5, nós temos 360 pessoas. E ele pediu para prever 70 litros dia de consumo para essa loja. Então, 360 pessoas vezes 70 litros dia, ela vai gerar um volume de 25.200 litros dia de água para a loja. E o supermercado, que tem 300 metros quadrados, nós vimos na tabela 2 que ele utiliza 5 litros por metro quadrado por dia. Então, 5 vezes 300 dá 1.500 litros dia. Ok? E a reserva técnica de incêndio. Somando tudo, nós temos um volume total de 51.772 litros dia e uma reserva para um dia só. Então, ficou 51.772 litros de volume. Como eu tenho que dividir para o reservatório superior e inferior, esses 12.000 litros da reserva técnica de incêndio eu tenho que desconsiderar. Então, eu só vou utilizar 39.772 litros, tá? Para dividir 60% para o reservatório inferior e 40% para o reservatório superior. 60% de 39.772 é 23.863,2 litros, que nós podemos arredondar para 24.000 litros. Tá? Sempre arredondar para cima, nunca para baixo. E para o reservatório superior, ele vai menos volume, porque ele já vai ter 12.000 litros da reserva técnica de incêndio no superior. Então, são 39.772 vezes 40%,
dá 20.091,2 litros, que nós arredondamos para 21 mil litros. Ok? Fechando, então, um total de 45 mil litros de volume total, tá? Com essa correção aqui. Ok? Então, seria isso, pessoal. Essa é a divisão dos reservatórios. Bom, pessoal, então como vocês viram ali, o dimensionamento do reservatório superior e inferior, ele sempre vai ser o reservatório inferior 60% do volume e o reservatório superior 40% do volume, porque a reserva técnica de incêndio já vai estar lá junto no reservatório superior. Então, não adianta nós dividirmos 50 para 50 para não sobrecarregar a laje. Então, dá para deixar 60% no reservatório inferior e 40% no reservatório superior, ok? Então, nesse caso ali, nós arredondamos, ficou 24 mil litros no reservatório inferior e 21 mil litros no reservatório superior, mais os 12 mil litros da reserva técnica de incêndio, ok? Então, seria isso, pessoal. Eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo.